Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É com muita alegria que eu venho aqui nesse exato momento trazer uma palavra de Deus ao teu coração. E eu tenho certeza que, assim como eu, você também já está fortalecido e abastecido pela palavra de Deus, visto que nós aproveitamos sempre das oportunidades que Deus nos dá para trazer uma palavra de fé, para trazer uma palavra de esperança, para trazer uma palavra de ânimo para a vossa vida. E hoje eu quero que os amados irmãos abra a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Eu não vou ler para ganharmos tempo na ministração da palavra, mas eu quero que os amados irmãos estejam aí com a sua Bíblia aberta e possam até refletir e meditar nessa passagem bíblica de Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 45. O tema da mensagem que a gente quer ministrar tem como tema o leproso purificado, mas dentro dessa mensagem que iremos ministrar neste exato momento, a gente quer fazer algumas observações, a gente quer fazer algumas colocações que eu tenho certeza que é de suma importância para você que está ouvindo a palavra de Deus nesse exato momento. A Bíblia fala da história de um homem conhecido como o leproso purificado. É bem verdade que a Bíblia não diz, a Bíblia não cita o nome deste homem. A Bíblia não diz quem é a sua mãe. A Bíblia não diz quem é o seu pai. A Bíblia não diz quem é os seus parentes. A Bíblia não diz quem é os seus avós, quem são seus tios, quem são seus irmãos. A Bíblia não fala diretamente sobre essa questão, mas a Bíblia traz um tema muito importante para a gente, e o tema é o leproso purificado. A primeira pergunta que a gente faz neste exato momento para você: o que é lepra? Talvez você já tenha ouvido falar sobre a lepra, mas muitas das vezes a pessoa ouve falar sobre determinadas enfermidades e não sabe o real significado, não sabe a origem ou em que consiste determinada enfermidade. A lepra, meus amados irmãos, era uma enfermidade incurável daquela época. A lepra atualmente, na medicina, na ciência de hoje, é conhecida como hanseníase. Diferente de hoje, a lepra daquela época não tinha cura na medicina. Diferente de hoje, a lepra daquela época não tinha cura na medicina humana. E todos aqueles que eram acometidos pela lepra, a Bíblia diz que eles eram afastados da sociedade. A Bíblia diz que eles eram afastados do convívio familiar. A Bíblia diz que ele era afastado do convívio social. A Bíblia diz que ele era afastado dos seus amigos e daqueles que estavam ao seu redor, porque a lepra era uma enfermidade que podia contagiar quem estivesse ao redor do leproso. Automaticamente, meus irmãos, o leproso era colocado em um leprosário, era afastado da sociedade, era afastado do convívio familiar, conforme vos falei no início. Mas este homem, ele ouve falar de um homem chamado Jesus. Este homem, ele ouve falar de um homem chamado Jesus, de um homem que ressuscitava mortos, de um homem que levantava paralítico, de um homem que fazia surdo ouvir e mudo falar. A Bíblia diz que este homem, ele ouve falar. Imagino a dificuldade que ele teve para chegar até a Cristo.
Porque por onde Cristo andava, milhares e milhares de pessoas o seguiam. Eram multidões e mais multidões que arrodeava ao Mestre para ouvir os seus ensinos, para ouvir a palavra de Deus que saía da boca de Cristo Jesus. Mas esse homem propôs no seu coração algo muito importante que você deve também propor dentro do teu coração. Primeiro, ele teve fé. Ele acreditou. Segundo, ele clamou. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Traduzido, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar desta enfermidade. A Bíblia não fala, meus irmãos. A Bíblia não diz, meus irmãos, mas eu imagino aquele homem sendo afligido, aquele homem sofrendo, melhor dizendo, preconceito por ser leproso, pela enfermidade que estava no seu corpo. Ele era um ser rejeitado, ele era um ser desprezível, ele era um ser excluído da sociedade. Mas Jesus ouve. Jesus ouve e vê a situação daquele homem. E ele disse: eu quero, seja limpo. Traduzido, eu quero, seja curado desta tua enfermidade, seja curado deste teu mal. A segunda parte da mensagem, que a gente vai trazer, na medida do possível, algumas explanações para você entender essa pregação. É que após ser curado, a Bíblia diz, neste mesmo capítulo de Marcos, que eu mandei você ler, que o Senhor Jesus disse: olha, você recebeu a cura, não foi? Agora vai até o sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou de oferta para lhe servir de testemunho. Porque o sacerdote naquela época, meus irmãos, era como um médico que examinava, que constatava se realmente a pessoa estava curada de determinadas enfermidades. O médico naquela época, o sacerdote naquela época, era como um médico, meus irmãos, que examinava e constatava se realmente a pessoa estava curada de determinada enfermidade. E para servir de testemunho que realmente Deus o havia curado, ele oferecia uma oferta a Deus, como era costume daquela época. O que eu quero dizer neste exato momento é que Deus, quando faz milagre, faz sem deixar sinal ou cicatriz. Deus, quando faz o milagre, ele faz por completo. A cura de Deus sobre o homem não é pela metade. A cura de Deus na vida do homem é por completo. O que eu quero, meus amados irmãos e amigos, vos dizer nesse exato momento, é que você tome cuidado com muitas profecias. É que você tome cuidado com muitas revelações. É que você tome cuidado com muitas
revelações que não são de Deus, profecias que não são de Deus. Quantas pessoas que dependem do remédio para combater o câncer. Quantas pessoas que dependem do remédio para combater a AIDS. Quantas pessoas dependem de remédio para controlar o sistema nervoso. E de repente chega alguém profetizando. Chega alguém dizendo para você largar o remédio controlado. Para você largar o remédio que combate a AIDS, para você largar o remédio que combate o câncer, porque Jesus já lhe curou. Muitos dizem assim. E a gente, por ter a mente tão fraca, por ter a mente tão limitada, acaba acreditando, meus irmãos, nessas revelações, nessas profecias. E eu não descreio do que Deus pode fazer. Deus pode fazer sim, mediante a nossa fé. Deus pode curar sim, mediante a nossa fé. Mas o que você tem que colocar na tua cabeça, meu irmão. O que você tem que colocar na tua cabeça, minha irmã, é que você deve procurar um médico para constatar se realmente você foi curado de determinada enfermidade. É que você deve procurar um médico, não é duvidando do milagre de Deus, não é apenas prudência e sabedoria da parte do Senhor. É que você deve procurar um médico para constatar a cura através do exame. Quando o médico der o diagnóstico que realmente você foi curado, aí você vá na igreja, agradeça a Deus, testifique da cura, testifique do milagre. Se quiser dar uma oferta de voto voluntária, dê. Mas não abandone certos tratamentos sem antes fazer isso aí que eu estou lhe falando, que eu estou lhe dizendo. Sem antes fazer exame, sem antes passar pelo médico, para ver se realmente está curado de determinado mal, de determinada enfermidade. Como eu falei, eu não duvido do poder de Deus. Eu não duvido do poder do Senhor na vida do homem. Mas por essa passagem bíblica, você pode ver e observar que o homem, após ser curado, Jesus mandou ir aonde? No sacerdote. Porque o sacerdote, como eu falei no início da mensagem, era como um médico que examinava e constatava se realmente aquele cidadão, aquela cidadã era curado ou estava realmente curado daquela enfermidade. Por causa dessa falta de sabedoria de muitos, tem havido escândalos, pessoas têm descido à sepultura, pessoas têm padecido, pessoas têm, infelizmente, morrido por falta de vigilância, por acreditar muitas das vezes naquilo que não foi Deus quem falou, mas é o homem que está falando. Porque o homem em si traz mensagem para a gente para massagear nosso ego, mensagens motivacionais, mensagens de ajuda. Cuidado. Se você realmente recebeu um recado de Deus, procure ver se realmente foi Deus que falou com você mesmo, para não se enganar e nem se iludir, para que não receba profetadas nem revelações que não são de Deus. Essa é a palavra que eu deixo para você. E muito obrigado a todos que sempre ouvem a palavra de Deus